Vamos lá. Acho que eu tô no Mulheres do Alto mesmo. Vamos ver quem vai entrando. Olha, minha mãe já entrou. Benção, mamãe, bom dia. Giz, bom dia. Angélica. Oi, Fabi, tudo bom? Muito bem. Como que é? Cleucira Alves, bom dia. Sam Martins. Tudo bom, mamãe? Te amo. Bom dia, mulheres. Hoje o nosso devocional, ele é especial, né? Nós vamos fazer ele e temos uma convidada especial, a Anne Bloss. Ela é mãe do meu aluno. Eu conheci ela. Olha, a Lélia entrou. Oi, Lélia! Tudo bom? Eu conheci ela. Eu conheci ela no... Ainda não a conheço pessoalmente, né? Mas, oi, Pati, que saudades, bom dia. Eu ainda não a conheço pessoalmente, mas eu conheci ela esse ano. Oi, mana. E a história dela, mulheres, é assim, ó. Eu falei, quando eu ouvi, já veio assim pra mim, muitas mulheres precisam ouvir esse testemunho dela. Bru, você tá aí, Bru? Que saudade! Tava pensando em você essa semana. Oi, Anne. Anne, querida, entrou. Anne, eu acho que você me manda o convite. Como que é ali, filha? Ela tem que pedir pra participar aqui comigo. Quando ela entra, vem uma notificação ali nos comentários. Ah, tá. Eu vou esperar você me chamar, tá bom, Anne? Pra gente começar aqui, tá? Daí a gente vai juntas. Vamos juntas fazendo aqui o devocional. E depois, saudade, Bru. E depois você vai ter um espaço todo especial aqui para as mulheres te ouvirem. Você é um milagre, sim. Aqui, ó. Ver solicitação, será que é isso? Uhum. Entrar ao vivo. Vê se vai dar. Ai, meu Deus. Eu pus entrar ao vivo. Tá ótimo. Aí, oi, Anne! Oi! Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Ó, quem veio Oi, dar um oi. Davi! Oi! Tudo bom, meu amor? Olha aqui o que a prof tem aqui, ó. Ó, Eu vou mostra aí, mostrar o gente. livro Olha. da Anne. Vem. Olha o que Aqui, tá ó. dentro do livro. Vem cá ver, Davi. Ó, escuta aqui, ó. Deixa a mamãe colocar aqui, ó. Ah, tá aí. Oi. Ó, meu amor. Ó, Ah! tá Querida. aqui, ó. Toda vez que eu pego o livro, é meu marcador de páginas. Viu? Valeu. Beijo, meu querido. Beijo. Ele fica envergonhado. Então, Anne, bom dia. Acho que, filha, minha cabeça tá cortando aí, né? Tinha que regular aqui pra mim. Peraí, gente, deixa a Rani arrumar aqui pra mim, que na live passada, né, gente, vocês viram, meu celular caiu, rodou. Eu não sei, eu não sei fazer nada nessas redes sociais, mas vai dar tudo certo. Vai sim. Então, eu tava te apresentando aqui, né, Anne? A gente não se conhece ainda pessoalmente. É verdade. Mas nós nos conhecemos através do Davi, né? Que eu sou professora dele. Uhum. E assim, quando eu fiquei sabendo da tua história, eu falei, gente, o que é isso? Mulheres precisam saber ouvir isso. Oi, Mi! Vai, gente, vai convidando aí as mulheres, porque hoje é um dia imperdível. Vocês precisam ouvir a Anne. Vocês estão olhando esse rostinho aí angelical dela, né? Quando ela começar a abrir a boca, vocês vão ver, gente. É assim, manifestação do milagre de Deus real e vivo diante de nós, né, Anne? É verdade. É impressionante. Só Deus. Amém. Então, nós vamos fazer assim, mulheres. Eu vou começar o nosso devocional normalmente. Quem está aí com o seu devocional forte, nós hoje entramos no novo capítulo. E daí eu vou tentar fazer ele mais rápido, mais sucinto, para a gente ter um tempo bem especial com você, tá bom, Anne? Mas aqui é muita liberdade. Se você quiser me interromper, você lá, e lembrei disso, olha, aconteceu comigo, a gente tamo junto, tá bom? Tá bom. Então eu vou orar para nós começarmos, tá? Vamos. Pai, obrigada, Senhor, por esta live. Obrigada, Senhor, pelas conexões que o Senhor proporciona para nós. Sim. Pai, nós amamos estar conectadas com mulheres que têm o mesmo
o mesmo alinhamento que o nosso é com o teu. Nós entregamos essa live a Ti, Senhor, pedimos que o Senhor venha se manifestar com poder, com graça, com misericórdia e amor sobre nós. Abre os nossos ouvidos, alinha a nossa mente, Senhor, o nosso coração ao Teu, que nós possamos estar antenadas e ligadas para não perder nada do que o Senhor quer nos ensinar hoje. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. O Senhor sabe disso e nós amamos quando o Senhor se manifesta. Pai, traga as mulheres nessa live que precisam ouvir o testemunho da Anne, testemunho de cura, de milagre real e vivo, Senhor, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós entregamos a Ti este momento e damos graças a Ti também, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, mulheres, eu vou começar a nossa leitura, tá bom? Enquanto a gente vai lendo aqui, vocês vão compartilhando aí, tá bom? Hoje eu não deixei o grupo aberto, né, gente? Acabou que eu esqueci de abrir os grupos do WhatsApp para vocês divulgarem lá, mas tudo bem. A gente já está acostumada que sábado é ao vivo. Vocês vão chamando as mulheres aí, tá bom? Então, olha só, hoje nós iniciamos um capítulo novo, onde nós estamos sendo fortes no domínio próprio. Meu Deus, hein, gente? Isso aqui é punk, né? Ser forte no domínio próprio é mesmo só fruto do Espírito Santo de Deus, porque por nós a gente age na nossa carne constantemente, né? Eu vou começar a leitura do primeiro dia, que é Escute Atentamente. Ai, já amei esse título, porque hoje eu quero te ouvir atentamente. Vamos lá. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Eclesiastes 5:2. As Escrituras têm muito a dizer sobre o poder das palavras e o controle da boca. No entanto, também é importante prestar atenção ao poder da escuta. Escutar requer disciplina. Leva tempo e demanda paciência. Isso significa fazer as perguntas que nos ajudarão a entender o que está sendo dito, a fim de podermos ir mais fundo. É extremamente importante que as pessoas sintam-se ouvidas. Para isso, é preciso lutar contra o desejo de assumir saber o que as outras pessoas estão pensando. Elas podem muito bem surpreendê-la. Acredito que o dito seja: todo mundo que você encontra tem algo a ensinar. Verdade, né? Eu sempre falo isso, que cada uma de nós tem um pouquinho do céu para compartilhar com o outro e a gente está sempre aprendendo. A gente não pode subestimar ninguém, principalmente as crianças, como eu aprendo com elas, gente. Vocês não têm noção. Então, a gente tem que mesmo estar atento. Eu vou dizer para vocês, já lendo aqui, que já está falando comigo absurdamente, que eu sou uma pessoa que gosta muito de falar e é uma luta assim com meu marido, sabe? Porque ele está conversando. Oi, Márcia, bom dia, querida. Porque ele está conversando e eu já estou assim, às vezes ele quer só que eu fico quieta. Às vezes ele fala, filha, tá torto aqui, vai ajeitando, né? Às vezes ele fala assim, eu posso falar, né? Porque eu quero, tipo... Oh, meu Deus. Eu preciso disso. Vamos lá, continuando. Nós crescemos quando somos constantes aprendizes. Não ouça para poder falar, ouça para aprender. Resista ao impulso de formular sua resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando, como os casais fazem durante as brigas. Há algo por demais honroso em escutar verdadeiramente o coração de alguém. As pessoas sabem quando você não está ouvindo. Eu viajo muito e Deus me dá várias oportunidades de compartilhar o seu amor e sua luz durante o voo. A conversa sempre começa com a escuta. As pessoas ouvirão o que você tem a dizer se você ouvir o que elas têm a dizer. Ouça as necessidades, as mágoas, os pensamentos delas. Depois, peça ao Espírito Santo que fale por meio de você. Escutar bem os outros também pode despertar algo dentro de você. Não percamos o que podemos aprender, porque somos rápidas demais em compartilhar o que já sabemos. Provérbios nos adverte. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato.
A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Provérbios 10, 19 e 20. A prata escolhida é refinada pelo fogo. Quando permitimos que o fogo da palavra de Deus purifique nossa conversa, as impurezas e indiscrições são removidas de nossas conversas. O livro de Tiago nos encoraja a sermos tardias em falar. Tantas vezes fui salva por retardar o que eu estava prestes a dizer. Quanto mais escuto, mais devagar eu falo. Mesmo em conversas com Deus, somos encorajadas a ter poucas palavras. Ele está no céu, enquanto nós somos meramente habitantes da terra. Uma parte integrante do próprio temor ou respeito a Deus é saber quando falar e quando ouvir. Nós aprendemos pelo escutar, não pelo falar. Isso significa que sua vida de oração deve incluir tempo para escutar. Não existe algo como um silêncio constrangedor com Deus. Pare, escute a Deus e as pessoas que Ele coloca em seu caminho, e você se fortalecerá. Senhor, ajuda-me a ouvir o que as pessoas estão realmente dizendo e a responder conforme sua condição. Ensina meu coração a ouvir tua voz todos os dias. Eu sou forte quando escuto bem a Deus e aos outros. Meu Deus, hein, mulheres? Domínio próprio começou forte comigo nessa questão de saber ouvir, porque, como eu disse, né, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar. E o Senhor está falando para nós aqui hoje sobre parar e ouvir, né? Não é só dizer que está ouvindo, mas a cabeça está lá longe, mas o espírito também está longe. Como é importante ouvir, como o mundo de hoje, nessa correria, que ele coloca a gente, onde se a gente não parar, a gente não vai conseguir ouvir nem a Deus. Eu confesso para vocês que não faz muitos anos que eu aprendi, nos meus momentos de leitura, a ficar também quietinha no final, sabe? Foi um dia, numa madrugada, eu amo estar nas madrugadas com o Senhor, eu estava orando, e daí nesse dia eu falei muito e pedi muito e tudo. E daí, terminei e já estava saindo ali do meu lugarzinho de oração. E daí veio assim o Espírito Santo na minha mente, sabe? Você não vai ouvir também? Você só quer falar? E daí eu falei, meu Deus, quantas vezes eu saio do meu momento de oração sem dar ali, 3, 4 minutinhos para ouvir o Senhor, né? Então, já começa por aí. Quando nós formos orar, a gente tem ali, gente, é 5 minutinhos, Senhor, o que o Senhor quer me falar hoje? O que o Senhor quer me ensinar hoje? O Senhor tem algo para me dizer, Espírito Santo? E fica ali quietinha. Você vai se surpreender com o que o Espírito Santo vai trazer à sua mente, ao seu coração, né? Lembrando que a voz audível do Senhor no nosso ouvido, muito difícil de ouvir, né? E eu nunca ouvi essa voz audível dele. Eu peço para ele, eu ainda peço para o Senhor, eu quero ter essa experiência, mas audivelmente eu ainda não tive. Mas como a gente já sabe aqui, eu sempre repito, ele fala conosco na mente, no nosso coração, nos traz uma visão, né? Então a gente precisa estar quietinho às vezes para poder perceber isso. E eu gostei muito quando ela disse no comecinho que escutar é uma disciplina. E é mesmo, né? Para aprender, a gente precisa escutar. Eu, por exemplo, quando estou em sala de aula, principalmente na aula de matemática, eu falo, gente, agora silêncio total. Vocês precisam prestar atenção em mim, porque não dá para poder distrair, porque senão vocês não vão aprender. Então a gente precisa escutar, né? Para aprender. E com o Senhor não é diferente. O escutar é mesmo uma virtude e uma disciplina. A gente vai treinando. Hoje eu escuto um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais, e dali a pouco a gente está aprendendo assim. Eu estou nessa caminhada com meu esposo, tá, gente? Dele falar e eu esperar ele falar até o final, que ele é assim. Eu com as minhas filhas, a gente vai falando uma com a outra, junto, e a gente vai se entendendo. Agora com ele gosta de falar tudo, e daí eu falo. Então, eu tô nessa caminhada, vou chegar lá. E também de que a gente sempre está aprendendo. Eu falo para as meninas assim, às vezes
elas, né, têm algum livro para ler da escola, principalmente a Rani, aqueles livros mais grossos, assim, é bimestral agora, ou trimestral, que tem os livros. E daí, às vezes, é um tema que ela não curte muito. E eu falo, filha, você ouve, nem que seja para você ler o livro, ouve as pessoas, nem que seja para dizer assim, olha, não é legal e não gostei. Nem que seja para a gente né, aprender que não é bom. A senhora e o papai também são assim, mamãe? Ai, meu Deus do céu. Então, gente, e hoje eu falei, eu tô lendo aqui, tô pensando, como o Espírito Santo é lindo. Porque a nossa live hoje é para ouvir uma convidada. Olha que especial isso. Então, que nós possamos mesmo, mulheres, ouvir ela com atenção, estar atentas mesmo, antenadas. Porque não é à toa, né, gente? Todo mundo sabe disso, mas eu vou falar aqui que não é à toa que o Senhor nos deu 2 ouvidos, né, e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Mas antes de eu passar a palavra para a Anne, eu gostaria que vocês pegassem aí a Bíblia, que vocês já estão com ela aí do ladinho, né, por favor. A Lisa mencionou para nós o livro de Tiago. E eu quero ler com vocês Tiago. Está lá em Tiago 1, versículo 19 e 20. Tiago está lá no finalzinho, mulheres, da Bíblia, tá bom? Quase lá. Vocês vão ver lá que tem Tiago, daí já vem Pedro, João e Apocalipse. Então é bem no finalzinho da Bíblia. Tiago 1, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu vou ler para nós. Vamos lá. Queridos irmãos, vai grifando aí. Nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Eu lendo aqui, me chamou muito a atenção, pulou aqui para mim, ó, pronto para ouvir. Vou até circular aqui isso aqui na minha Bíblia, pera lá. Sabe assim, quando a gente está pronta? Tô pronta, né? Tô pronta. Eu e a Anne aqui, uns minutinhos antes, a gente mandou para outra. Tô pronta, estamos pronta, né? Estamos aqui pronta para a live. Que nós possamos estar prontinhas, primeiro, para ouvir, depois para falar. Eu confesso, como eu disse, gente, para mim é um aprendizado, eu vou aprendendo com o Senhor, né? E ali quando a Lisa disse que quanto mais a gente escuta, mais devagar a gente fala. Nesse mundo tão acelerado, nesse mundo onde a gente coloca os áudios, né, na velocidade 1,5 para ouvir bem rápido, porque a gente tem coisa para fazer. A gente coloca lá no YouTube também na velocidade rápida. Eu não me tiro disso. Eu sou uma dessa que às vezes acelero lá, porque eu quero ouvir e ouvir. É tão importante desacelerar. Se a gente está com o filho, parar e estar com ele. Se está com o marido, parar e estar, né? Se eu estou ali com as crianças, chegou até a minha mesa, parar e ouvir a necessidade do meu aluno. A gente gosta tanto de ser ouvido. Tiago 1, 19 e 20. Alguém coloca aí nos comentários para nós, por favor. Tá bom? Que nós possamos, mulheres, parar e ouvir, né? Então, eu quero parar agora de falar um pouquinho, ouvir a tua história, Anne. Eu tô aqui, olha, gente, eu fui presenteada com o livro da Anne. Ela é autora deste livro. Milagres acontecem. É um livro, assim, real, né, Anne? É um livro da experiência dela de vida. Eu ainda não comecei a ler, porque eu tô terminando o outro, mas já dei umas folheadas e eu falei, meu Deus do céu, quanta riqueza tem aqui. Porque não tem nada mais poderoso do que a gente falar por aquilo que a gente tem autoridade para falar, por aquilo que a gente passou, não é verdade? Então, assim, eu quero muito te ouvir, Anne, eu quero muito receber o quanto você tem de Deus e que você está pronta para compartilhar com a gente. A palavra é com você agora, minha querida. Lari, obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar contigo, com essas mulheres, né? E eu acho que essa questão do ouvir, eu tive que aprender a duras penas também. E eu também sempre fui uma pessoa que sempre falou muito, né? Eu era professora, né?
Então, normalmente o professor fala bastante, né? Não são todos, mas a grande maioria fala. Mas eu, assim, mas eu acho que para começar, eu gostaria, além de agradecer, né, por esse convite, né? Porque eu sei que vai abençoar muitas vidas. Tudo que a gente passa, eu quero começar a dizer isso, sabe? Eu acho que tudo que a gente passa é para nos tornarmos ainda mais fortes, né? Eu acompanho o teu devocional e eu vejo assim como principalmente nós mulheres, nós precisamos de força, de coragem todos os dias. Porque há dias bons, mas também há dias maus. E nesses dias a gente precisa estar forte, né? A gente precisa ter coragem para enfrentar, né? E é por aí que eu quero começar. Eu, desde pequena, assim, eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha ali perto de Porto Alegre. Cidadezinha não, na verdade é uma cidade grande. E eu, assim, meus pais são de origem alemã, eles falam alemão, eu falo alemão, né? E eu nasci assim, branquinha. E isso foi motivo, assim, de muito bullying, né? Naquela época não se usava a palavra bullying como se usa hoje, né? Mas quando eu nasci, assim, eu sei que as vizinhas da minha avó diziam assim, nasceu uma barata branca, né? E a minha mãe lembrava disso, a minha avó lembrava disso, né? E eu fui crescendo, né? Já tendo entendimento lá com 2, 3 aninhos, ouvindo isso, né? Então eu pensava assim, puxa, mas então pessoas que nascem como eu, com cabelo clarinho, com pele clara, devem ser feias. Eu pensava assim, né? Então, isso foi, desde muito cedo, essas palavras negativas, elas entraram no meu coração, né? Meus pais, assim, eles sempre foram de frequentar a igreja, eles são luteranos, né? São evangélicos luteranos, né? Eles sempre nos levaram para a igreja. Minha mãe sempre orava, lia com a gente a Bíblia, né? Mas Deus dá a oportunidade de cada um para ter uma experiência pessoal, né? E eu fui crescendo e eu não tinha essa experiência pessoal. Eu quero contar sobre isso um pouco para vocês, né? Então, lá pelos meus 7, 8 anos, nós nos mudamos para Santa Catarina, né? E a gente tem bastante pessoas aqui de Concórdia também, que eu sei que estão na live, que vão entrar, enfim, né? E eu morei muitos anos em Concórdia, né? E eu tive uma experiência ainda lá pelos meus 7, 8 anos, 9, eu fui molestada por uma pessoa muito próxima de mim, né? Uma pessoa assim que eu amava, que eu respeitava, que eu acreditava muito, né? Que eu tinha muita confiança. E isso fez com que eu passasse a não acreditar nos homens. Por quê? Porque eu já tinha experiência com os meus tios que eram alcoólatras. E eles, assim, eles ganhavam muito dinheiro, mas o dinheiro todo ele sumia, né? Ele era levado para bebida, mulheres, né? E então um deles, principalmente, ele agredia a minha tia, meus priminhos. E eu lembro que muitas vezes eu dormia na casa deles para que ele não matasse eles. Então eu tirava faca, tirava garfo, e eu tinha o quê? Eu tinha 5, 6 aninhos, Meu né? Deus. Então, quando nós nos mudamos para Santa Catarina, eu pensei, bom, agora tudo isso vai acabar. Eu, na minha inocência de criança, né? Mas aí, quando esse homem começou a me molestar, eu pensava, puxa vida, agora que é isso, né? Eu pensava assim, né? Então, eu fui crescendo no meio disso e eu comecei, assim, a acreditar que os homens eram ruins, né? Que não havia homens bons, né? Que homem era tudo igual, né? Sim. Então, mas chegou uma altura, eu tinha uns 16, 17 anos, que eu conheci o pai dos meus filhos mais velhos. E ele, assim, ele, ele começou a me conquistar, né? E eu achei assim, puxa vida, eu posso confiar nele, né? E nós namoramos 1 ano e meio e eu engravidei.
E como eu venho de uma cultura alemã muito rígida, meus pais disseram, olha, você vai ter que casar, Sim. né? Então nós casamos, né? E eu, assim, tive uma vida muito difícil, né? Porque ele me deixava muito sozinha, ele ia muito, lá já se chamava bodega o bar, né? Uhum. Então ele ia pro bar, ele jogava, e ele também ia para as casas noturnas. E eu, assim, não sabia da grande maioria das coisas, mas ele tinha muitas mulheres, né? E aí chegou um dia que eu descobri que ele tinha engravidado a minha empregada. Enquanto eu dava aula, isso acontecia, né? E isso aconteceu por muitos anos, quase 5 anos na minha casa, e eu não sabia. E aí quando eu descobri, eu me separei, e foi muito difícil, porque eu morava numa comunidade alemã, bem pequena, e as mulheres, elas fechavam as portas, as janelas por onde eu passava. E eu, assim, eu não tinha coragem de contar para elas o que tinha acontecido comigo, porque eu achava assim que elas não iam acreditar em mim. Então eu ficava quieta, sabe? Eu guardava isso para mim. Mas isso não foi bom, porque eu comecei assim a entrar em uma depressão muito profunda, né? Então, durante o dia eu botava um sorriso no rosto para dar aula, enfim, né? Eu dava aula manhã, tarde, noite, geralmente, né? E eu ainda estudava, né? Naquela época eu fazia faculdade, fazia pós também, né? Então, de noite eu chegava em casa e eu passava a noite inteira praticamente chorando. Então, começou um processo assim, eu tentei suicídio várias vezes, né? Porque eu tinha assim uma tristeza muito grande no meu coração, né? A minha mente pensava assim que eu não ia conseguir passar por tudo isso, que eu nunca mais ia ser feliz, que aquilo tinha sido um baque muito grande na minha vida. E pensava assim, puxa vida, eu não confiava já em ninguém. E agora acontece isso, pensava Meu assim, né? Deus. Você falou, tô fadada Exato. ao fracasso de É. relacionamento, né? E eu tinha o quê? Eu tinha 25, 26 anos, eu tinha, né? Novíssima. É. E aí o tempo foi passando, né? E eu comecei a desenvolver fibromialgia, né? E eu sei que muitas pessoas têm a fibromialgia. A fibromialgia, ela na verdade, o que que ela é? É uma depressão que se forma dentro dos músculos da gente e aquilo provoca muita dor. Então eu internava muitas vezes, eu tomava muita medicação, mas nada disso tirava a minha dor. E nada disso curava o meu coração ferido, Sim. né? Então, com 29 anos, eu descobri o câncer. Eu Meu tive Deus, muito dois, nova. eu tive dois tipos de câncer. Eu tive de tireoide, que na verdade não é um câncer perigoso, né? Mas eu tive um melanoma, que é aquele câncer de pele, né? Uma mancha escura que vai mudando de cor. E eu não sabia nada disso. Eu havia, como eu era muito branquinha, eu já havia tomado sol. Eu trabalhava na roça com os meus pais, em Santa Catarina. Então eu pegava muito sol. Mas eu não sabia, não se falava em usar protetor solar, não se falava na importância de você não pegar sol em horários, né, inapropriados, enfim, né? E aí o médico tirou, né, tirou aquela mancha e ele disse, olha, é um melanoma, é um tipo de câncer muito perigoso, ele disse, né, porque ele invade os órgãos. Mas você é um piazinho, você é nova, ele me disse assim, não te preocupa, ele me falou. E eu, tá, tudo bem, eu disse assim, né. Você E sentia aí, dor no não, corpo? não, Nada. eu sentia cansaço, eu era muito magra naquela época, mas eu achava assim, é normal, porque eu já era, assim, desde pequena eu era mais magrinha, e eu trabalhava muito, geralmente eu trabalhava manhã, tarde, noite, então, e eu comecei, aí naquele ano, com 29 para 30 anos, eu comecei a fazer o mestrado, então realmente eu trabalhava muito, né? Certo. E então eu achava assim que era isso, né? Que eu tava cansada por isso, enfim, né? E, e aí o tempo foi passando, eu comecei assim, na minha área profissional eu comecei a assumir muitos cargos, além de eu trabalhar em universidades, eu trabalhava em 3, 4 universidades, às vezes ao mesmo tempo, né? E além disso, eu assumi um centro de educação de jovens e adultos. Então, os 16 municípios que abrangiam aquela região,
eu cuidava, os professores, cuidava o bem-estar dos alunos, enfim, né? Eu tinha um relacionamento com os secretários de educação, com os prefeitos desses municípios. Então eu trabalhava muito, muito mesmo, né? Mas eu sabia, eu tinha consciência que eu fazia isso tudo para ocupar minha vida, para ocupar minha mente. Era isso que eu Né? ia te perguntar. Eu ia falar assim, será que você se afundou nos trabalhos como uma fuga, né? Sim. Daquela realidade ali que você tava, meu Deus, né? Sim, com certeza. Olha, eu tinha 2 filhos pequenos, né? O Lucas e o Rodrigo para cuidar. Uhum. E eu não tinha tempo para eles, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava estudar, porque eu queria, né? Eu não queria ficar como eu estava. E eu achava, assim, que isso tudo iria suprir as necessidades que eu tinha. E que isso ia ocupar minha mente, meu coração. Era isso que eu achava naquela época. Então, o tempo foi passando, né? E um dia eu estava numa sala de aula, numa faculdade, eu estava dando aula. E aí eu fui dar um passo e eu caí. Eu caí. E aí os alunos me ajuntaram, né? E eles, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem? Como é que você tá? Eu disse, não sei o que deu. E aí eu não conseguia dar mais que 2, 3 passos. Eu cansava e eu caía. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui para casa naquela noite, quando eu cheguei em casa, assim, pensei, eu vou procurar um médico, porque eu tô com umas dores de cabeça, pensava assim. E aí eu fui procurar um neuro, né? E aí eu contei, ele me pediu para contar um pouco da história. E ele disse, olha, o câncer de tireoide não me preocupa, porque câncer de tireoide não é perigoso, mas o que me preocupa é aquela mancha que você tirou há 4 anos atrás nas tuas costas. Eu disse, por que, doutor? Porque o doutor que na época retirou, ele disse assim que eu não precisava me preocupar. E ele disse, não é bem assim, ele falou. Esse tipo de câncer, ele invade os órgãos internos da pessoa. E isso vai fazendo com que todos os órgãos tenham câncer. Nossa, eu pensei assim, não, mas será que isso não pode estar acontecendo comigo? Eu pensei assim, né? E daí ele disse, eu vou te pedir uns exames, você vai fazer e depois você traz aqui pra mim. Uhum. Aí deixei mais uns dias em casa, porque eu estava desenvolvendo um projeto nessa faculdade que eu estava trabalhando. E eu não tinha tempo. E aí eu lembro que as requisições ficaram umas 2 semanas, acho que deitadas ainda. E eu me sentia mal, me sentia cansada. Né? Eu estava muito magra na época, realmente muito magra. Mais de 30 quilos a menos que hoje. Meu Deus. E aí eu fui fazer os exames. E eu não sei como vocês são, mas eu peguei o exame e abri, né? E eu estava no hospital e até um amigo foi comigo e eu comecei a gritar. Eu disse, não, vocês estão enganadas, esse exame aqui não é o meu. Porque eu entendi que eu estava com câncer em muitos órgãos. Toda essa parte aqui do mediastino, coração, ali perto do coração, pulmões, mamas, baço, todo abdômen. Eu entendi que eu estava com câncer por tudo. Porque estava escrito lá massa, né? Provavelmente decorrente de melanoma, que era o câncer de pele que eu tinha. E eu pensava assim, meu Deus, isso aqui não é verdade. Eu chorava. Eu morava a 2 quadras do hospital, então eu tinha ido a pé. E eu lembro que nós fomos para casa, meu amigo estava mudo. E aí eu lembro assim, que algumas pessoas como eu era muito conhecida, algumas pessoas passaram por mim. Eu não lembro muito assim, mas elas me diziam assim, o que está acontecendo, Anne? Por que você tá chorando? E eu chorava de soluçar, né? Na rua ali, né? E eu lembro assim que até o prefeito da época, ele passou por mim, ele disse, o que você tem? Por que você tá chorando? Eu disse, eu acho que eu tô com câncer. Eu chorava, eu falava alto. E aí eles, não, vai ficar tudo bem, ele me disse assim. E aí nós chegamos em casa e eu não parava de chorar. E aí eu lembro que esse meu amigo, ele entrou em contato com outros amigos nossos, eles vieram até a minha casa. E aí começou uma procura por médicos que pudessem, assim, dar mais opiniões, enfim. E eu fui parar em médicos do Brasil inteiro e todos eles me diziam, não, você não tem muitos dias de vida, né? Talvez você tenha 1 mês, talvez 2, 3, mas você não vai mais viver. E ninguém mais quis fazer tratamento.
Eles diziam, a gente pode fazer uma quimio, uma rádio, mas você não... Isso é só protocolo, porque a gente é obrigada a fazer, mas você não vai viver. E nós estamos falando de 2008. 2008. E aí eu sei que eu fui parar ali num hospital universitário da cidade de Joaçaba, né? E aí eu tive uma equipe médica que também me avaliou e eles foram unânimes também. Você não vai viver, né? Você vai morrer, né? Não existe cura, está muito avançado, está tudo alastrado por vários órgãos, não adianta a gente operar, não adianta a gente fazer Não uma tinha mais o que quimio, uma fazer. Não, não tinha, não tinha. O E seu aí, diagnóstico era esperar a morte chegar. esperar a morte. E isso seria em poucas horas, por quê? Meu Porque Deus, gente. nessa área aqui, ó, nessa Uhum. área, quando eu fiz o primeiro exame, tipo umas 2, 3 semanas antes, era como se fosse o tamanho de uma laranja. E aí os exames seguintes, aquilo dobrava de tamanho. Dobrava. E já estava do tamanho de uma bola de handebol. E eu Meu estava Deus, aqui não passava mais o ar. Não passava, eu não respirava mais, né? Tá Porque já bom. estava muito, né? Isso dobrava a cada 2, 3 dias, isso dobrava de tamanho. E aí eles me explicaram que aqui era só raízes do câncer ainda. Eles explicaram. E não é só ali, eles diziam, Anne, você tem no abdômen, você tem muitos outros lugares que a gente nem sabe. E aí eu disse, bom, mas se eu pedir, vocês têm que tirar isso, né? Porque eu queria que vocês tirassem isso de mim. Aí o médico-chefe disse, olha, isso seria uma loucura, você iria a óbito durante a cirurgia. No momento que eu te abrir, você vai a óbito. Eu disse, doutor, eu quero que o senhor faça algo, porque eu estou morrendo sufocada. Eu respirava por aparelhos, né? E aí ele disse, olha, se você se responsabilizar pela sua morte, a sua família concordar com a sua morte, vocês assinarem um termo, se responsabilizando pela tua morte, eu até faço essa cirurgia, mas eu não quero ser culpado de você morrer nas minhas mãos. Eu disse, doutor, quanto tempo eu tenho se eu não fizer a cirurgia? Ele me olhou dele e disse assim, entre 24 e 48 horas, mais que isso você não vai viver sem a cirurgia. E na cirurgia você vai morrer na hora que eu te abrir. Meu Deus, eu Isso estava diante ali, né, de duas sim, questões. O que eu faço? Arrisco ou espero? Isso foi no dia 31 de julho de 2008. E eu disse, doutor, faça a cirurgia. Eu quero morrer tentando. E aí, deitada naquela cama de hospital, eu fiz uma análise da minha vida. Eu analisei tudo que eu tinha passado. Eu analisei todas as mágoas que eu tinha guardado desde pequena, na minha época de jovem, né? E ali, né, no primeiro casamento, quantas coisas eu havia guardado. E aí eu sei que 2 horas depois chegou a minha família, né? Chegou meu ex-marido, a esposa dele, chegaram os meus filhos, que na época eles tinham 12, 14 anos. Não E tinha eles chegaram... Davi ainda, né? Não tinha o Davi ainda. E aí eles chegaram para se despedir de mim. O médico liberou eles de 2 em 2. Então entrou a minha irmã, meu cunhado, depois meu irmão, minha cunhada. Aí depois entraram, meus sobrinhos não puderam entrar, porque eles eram menores ainda. Meus filhos, eles autorizaram. Aí entrou meu ex-marido, entrou a esposa dele. E eu pude, assim, ter um momento com cada um, alguns minutos, né? E dizer, olha, estão me dizendo que eu vou morrer, né? Que eu não vou mais ver vocês, né? Vocês me perdoem, né? Por coisas que eu tenha dito, pensado, falado para vocês, né? Eu não tenho mais nenhuma chance para viver, eu quero essa cirurgia porque eu não quero morrer sufocada em 2, 3 dias. E aí eu lembro que por último vieram os meus filhos, né, o Lucas e o Rodrigo, para se despedir de mim, e isso foi um momento assim muito difícil, porque normalmente, né, a gente tem a expectativa da gente ver os nossos pais morrerem, né, meus pais entraram ali, eu também me despedi deles, né, e os meus filhos ainda eram pequenos na época, né, e aí eu lembro assim, né, foi nessa época que eu conheci o Marcelo é meu esposo. E eu conheci ele, na verdade ele me conheceu, né, pela internet, ele morava em São Paulo, eu morava em Santa Catarina na época. E aí ele havia me contado uma história do rei Ezequias.
E, gente, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia as histórias da Bíblia praticamente, né? Eu não sabia orar, eu não sabia nada disso, né? Eu não tinha isso, né? E aí eu lembrei que ele me contou a história do rei Ezequias. E aí eu lembro que quando todo mundo saiu, eu fiquei completamente sozinha naquele lugar, entre aparelhos, usando fraldas, enfim. E aí eu lembro assim que eu comecei a chorar bem sozinha. E aí eu disse, Deus, eu não te conheço, né? Mas eu lembro dessa história que o Marcelo me contou do rei Ezequias, né? O senhor também podia me deixar viver que nem aquele rei, né? Mesmo que eu não te conheça. Eu disse, eu fiz essa oração, né? Na época, não sabia que era uma oração. E aí eu lembro assim que eles me sedaram, né? Me deram sedativo porque eu tava com eu não respirava nem com os aparelhos. E na manhã seguinte, 7 horas da manhã, eles me acordaram. E o médico 3 vezes me pediu, eu posso desistir dessa cirurgia? Eu disse não. E aí, na terceira vez, então, ele olhou para os anestesistas, eram 3 ou 4 anestesistas, se não me engano. E aí ele disse, pode sedar ela. E aí, gente, eu não lembro mais nada. O que eu lembro, assim, que eu acordei totalmente agitada e eu estava toda amarrada. E aí a enfermeira que estava me cuidando na UTI, ela disse, Anne, você não... Nós te amarramos porque você está muito agitada, você está acordando do coma, né? E aí eu vagamente comecei a lembrar das coisas. Eu me lembrei que durante, né, esse tempo que eu achava que, né, que tinha acontecido a cirurgia naquele dia, mas não era, né? E aí eu lembrei que eu estava andando por um túnel muito claro, de uma luz muito intensa. E eu estava chegando num jardim lindo e eu não queria voltar. E de repente alguém me puxa e eu volto de costas e eu não queria sair daquele lugar. E aí, e ali ficou tudo preto e eu não vi mais nada. E aí eu lembrei disso quando eu acordei do coma. E aí eu fiquei mais uns dias naquela UTI e eu tive uma outra experiência de um ser horrível que me carregava no colo e dizia, eu vou te levar comigo. E eu lembro que eu acordei e eu gritei, não. Foi a primeira palavra que eu falei depois que eu acordei do coma. E eu gritei, não. E assim, eu não tenho fotos daquela época, mas as pessoas que puderam entrar, que foi meu pai, meus tios e o Marcelo, disse que eu estava totalmente desconfigurada, disse que eu era enorme, assim, disse que eu estava redonda, totalmente inchada, né? E aí eu passei mais uns dias naquela UTI, eu fui transferida para o quarto. Aí eu comecei sessões de quimioterapia, não funcionaram, não surtiram efeito. Quanto mais eu fazia, mais metástases saíam em outros órgãos, né? E aí eu pensava assim, mas eu não morri. Como que eu não morri nessa cirurgia? Que todo mundo dizia que eu ia morrer. Eu não morri, mas eu não conseguia falar ainda. E eu só grunhia, assim, né? E aí eu lembro que eu falei para um dos médicos, eu disse, doutor, eu não morri. Aí ele olhou para mim, ainda. Ele me disse assim, ainda, é. E aí, mas os dias foram passando, né? Eu comecei a entrar com quimioterapia. Foi horrível, né? Porque eu precisava de uma quimio muito forte. E ela não surtiu efeito. Eu tinha feito já 6 sessões. Eu tava perdendo o meu fígado, tava perdendo, assim, outros órgãos. E aí eles pararam. Foram para interferon, fizeram 1 ano e 8 meses. Fizeram radioterapia e nada me curava. Eu tirava num lugar, saía no outro. Eu acabei fazendo mais de 100 pequenas cirurgias. E naquela época foram acho, 13 ou 14 grandes cirurgias. Na época. Hoje eu tenho mais de 30 grandes cirurgias. E dessas, em torno de 15, 16 tinham câncer, né? Órgãos grandes, né? Então tem muitos órgãos que eu não tenho partes mais, né? Enfim. Mas eu não morria. E foi final de 2010. Eu estava com meu fígado enorme, eu não tinha mais cabelo, os meus dentes estavam soltos, eu não tinha mais força, eu não tinha mais vida em mim. Os hospitais já não me aceitavam mais, porque eu não tinha veia, eu não tinha mais perspectiva de vida. Haviam já sido feitos todos os tratamentos, cirurgias possíveis, impossíveis até, e eu não podia mais viver. E aí o médico disse, olha, o que eu posso fazer é te sedar para você ter uma morte mais tranquila aqui no hospital mesmo. Eu disse, doutora, eu não quero. Laudo de morte para você. Exatamente. Aí eu disse, doutora, aqui eu não quero morrer no hospital. Me dá o remédio, eu vou morrer em casa.
E ele me deu 3 tubinhos assim de morfina, cada um tinha 100 comprimidos. Ele disse, você sabe que isso não tira a tua dor, mas eu vou te mandar para casa com esses 3 tubinhos, você toma como você quer. Quer tomar vários, quer tomar a cada meia hora, a cada 15 minutos, pode tomar, né? Como você quiser. Mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar a dor, aí você vem aqui, eu te cedo. Ou seja, para você morrer aqui, né, sedada. Era isso que ele queria dizer. Aí eu lembro, assim, que o motorista da ambulância, ele me colocou na ambulância, né, eu fui para casa e eu olhava, assim, né, a paisagem, e eu pensava assim, a última vez que eu vou ver tudo isso, eu pensava, né. E aí ele me disse, quando você vai vir de novo? Pra Joaçaba. Eu disse, não vou mais vir. E aí ele me deixou em casa, me deitou na cama, né, me ajudou a deitar. Ele disse, o que eu posso fazer por você? Eu disse, nada, eu não quero comer nada, eu não consigo, só me dá um copo d'água. E naquela época eu morava bem sozinha, né? Meus filhos tinham ido morar com o pai deles, né? Cada um tinha sua vida, né? As pessoas, né? Já tinha se passado quase 3 anos, né? Do meu diagnóstico inicial, né? Então, eu tava sozinha, não tinha ninguém. Mas naquele momento, não tinha WhatsApp naquela época, mas tinha SMS. E eu lembrei de uma mulher que uns dias antes havia mandado um buquê de flores para minha casa e lençóis, porque ela dizia que uma mulher acamada tinha que dormir em lençóis limpos, cheirosos, enfim. E eu lembrei daquela mulher e eu mandei um SMS para ela. Eu disse, Marli, são meus últimos minutos de vida. Estamos agora na segunda-feira e eu não... O médico quis me sedar e eu quis morrer em casa. E era de noite isso já, né? E ela disse, eu e as minhas amigas podemos ir até você? Eu disse, claro. E aí quando elas chegaram lá em casa, elas me disseram, Anne, nós estamos orando por você, nós somos crentes e nós queremos te levar para nossa igreja. Temos culto na próxima quarta. Eu olhei para ela e disse, olha, se eu não morrer até lá, eu posso ir com vocês, mas como que eu vou? Eu não ando mais, eu quase não falo, né? Eu não tenho força para sentar, né? Como? Ai, a gente dá um jeito, elas disseram assim. E eu tinha muito preconceito contra a igreja de crente, né? Eu tinha muito preconceito contra o pastor daquela igreja, mesmo não conhecendo, eu tinha preconceito, né? E aí chegou naquela quarta e elas me levaram carregada, literalmente carregada. E aí eu lembro assim que eu comecei a assistir o culto, eu comecei a chorar, né? Porque parecia que as músicas eram para mim, a ministração do pastor era para mim. E no final elas me levaram até ele e ele me perguntou, o que você tem? Eu disse, o meu câncer não tem cura para medicina. Ele me olhou assim, bom, em primeiro lugar, você nunca mais diga que é seu câncer, porque as palavras têm poder. E você não deve dizer que ele é seu, porque ele não é seu. E aquilo, eu pensei, nossa, não é meu? Como assim? Mas se eu tô com câncer pelo corpo inteiro, como ele não é meu? Como ele, né? Como pode? E ele olhou assim dele e disse, bom, já que a medicina não te curou, Jesus vai te curar e você vai contar isso pro mundo inteiro. Aí ele apontou assim, era uma igreja enorme. Ele apontou assim, eu pensei, eu? Eu pensei assim, né? E aí eu sei que aquela noite eu dormi diferente. Né? E os dias iam passando e aquelas mulheres me carregavam para a igreja e elas tinham um pequeno grupo. E me levaram para o pequeno grupo delas, me levavam, né? Elas me ensinaram a orar, elas me ensinaram a ler a palavra. Quem me evangelizou foi uma mulher que não tinha o 4º ano, né? Então Deus começou a trabalhar muitas coisas no meu coração, né? Eu comecei a entender que o câncer realmente não era meu, né? E que Jesus poderia me curar, já que a medicina não tinha conseguido. Enfim, o tempo foi passando e, para resumir, 6 meses depois que eu já estava, né, na igreja, já estava aprendendo assim a palavra de Deus, já estava orando, eu comecei também a conseguir eu mesma ler a Bíblia, porque antes alguém tinha que ler para mim, eu não enxergava mais, né, direito, né. Então, Meu eu Deus, você decidi nem que enxergava, você enxergava direito. não, porque era muito forte os tratamentos, né, que eu tinha Nossa. passado. E, detalhe, eu estava sem tratamento, tá? Sem tratamento. Aí meu cabelo começou a crescer, ele veio igual, praticamente, hoje ele é um pouquinho mais
escuro que eu tinha, mas tudo isso foi um trabalhar de Deus, né, na minha vida, para que eu aceitasse o meu cabelo, a minha cor de pele. Eu nunca pintei ele sempre foi assim, né? E tudo isso Deus trabalha no meu coração, né? O poder das palavras, para não falar coisas ruins, não pensar coisas ruins, né? Então Deus foi trabalhando isso tudo na minha vida. 6 meses depois eu decidi que eu ia me batizar, eu me batizei, as meninas me ajudaram a descer na piscina, enfim, foi um momento muito lindo. E 4 meses depois, daí eu e o Marcelo brigamos, nesse meio tempo, que a gente brigava muito. E aí eu lembro assim que 4 meses depois eu tava lendo um livro da Stormy Omartian, que eu gosto muito. Eu também. E aí ela disse assim que a gente tinha que perdoar as pessoas. Eu pensei, mas eu já perdoei todo mundo. E aí eu lembro assim que de noite eu fui dormir com aquilo. Nossa, eu disse, Deus, se tem mais alguém que eu preciso perdoar, o Senhor me fala. Resultado, sonhei com 3 pessoas. Meu filho, Rodrigo, sonhei com o meu ex-marido e com o Marcelo. Eu pensava assim, pedir perdão pra eles é fácil, né? Pro meu ex-marido, pro meu filho. Agora pro Marcelo, eu tô 4 meses sem falar com ele. E aí a minha líder disse, não, Deus te mostrou, você vai pedir perdão, sim senhora, é porque tem coisa pra limpar ali ainda. Aí tá, daí liguei, pedi perdão de um, por último deixei o Marcelo. Resultado, ele disse assim, você mudou. Algo aconteceu contigo. Eu disse, ai, me batizei. Eu disse assim, eu tô lendo a Bíblia. Sério? Ele disse. Porque aí eu fui descobrindo que o Marcelo, ele era evangélico, mas ele era desviado, porque ele havia perdido um filho do casamento anterior dele, então ele tinha, assim, se afastado de Deus, enfim. Eu fui entendendo tudo isso, né? E aí ele disse, você está diferente, eu quero casar contigo. Ele falou, e se eu morrer? Ele disse, você não tá aprendendo, não? E eu disse, ai, é verdade, eu não posso mais ficar falando essas coisas, né? Porque Deus tem um propósito com a minha vida, eu dizia assim. Mas você veja como que esse pensamento de morte rondava, né? É um processo. Mesmo você vendo que né, era um dia na tua casa para você morrer, passou uma semana, você conseguiu ir aí para a igreja, os dias foram passando, mas aquilo não saiu da tua cabeça, assim, né? Que às vezes a gente acha que com as coisas de Deus é um toque de mágica. E não é. É um processo, é uma caminhada, uma renovação de mente. Exatamente. E eu precisava disso. Eu já tinha lido Campo de Batalhas na Mente, né? Da Joyce Meyer. E eu sabia que eu tinha que cuidar muito com as minhas palavras, né? E a minha mente, né? Meu coração, enfim. Mas, enfim, nós casamos. Foi, assim, muito lindo. Foi um momento emocionante, né? Porque, eu, assim, era um desejo que eu tinha de ter uma família, né? De ter alguém que me amasse de verdade, né? Porque eu tinha tido um casamento muito ruim, o primeiro, né? Então eu achava assim que nunca mais ninguém ia me amar, que eu não ia poder casar, enfim. Então era um sonho que estava se realizando, né? Aí 7 meses depois que eu estava casada, eu comecei a sentir um enjoo, né? O Marcelo gosta muito de cozinhar. E eu pensei, meu Deus, eu já senti essas 2 vezes esse tipo de enjoo. Será que eu tô grávida? Eu pensava assim. E aí eu esperei mais 3 dias e o enjoo piorou. E eu disse, meu Deus, eu tô grávida. O que os médicos vão falar? Eles tinham me proibido de engravidar, porque eles tinham visto que eu estava fértil ainda. E aí eu lembro assim que eu esperei mais 3 dias, fui conversar com um médico, depois com outro, e todos eles foram unânimes. Você tem que abortar. Por quê? Porque o câncer vai voltar pra você tá super bem, ele vai voltar pra você e vai pegar no bebê e o bebê vai morrer antes dele nascer, ou se ele nascer, você e ele morrem. E eu disse, não, Jesus me curou e ele me deu o Davi, eu dizia que era um menino, né? Ele me deu o Davi de presente, né? E aí o tempo foi passando, chegou uns 3 meses, os médicos de Concórdia, Santa Catarina, onde eu morava, não quiseram cuidar de mim e nem fazer cesárea. Aí eu tive que ir para Chapecó, uma cidade vizinha ali, né? E lá também passei por vários médicos que não aceitaram cuidar da minha gravidez, nem quiseram fazer a cesárea. Mas teve a doutora Elise Biazus, que até inclusive tem a fotinha dela no livro, ela aceitou.
ela aceitou cuidar de mim, ela montou uma equipe de mais de 10 médicos, né? Porque daí tinha que ser médico de pulmão, porque não tinha mais pulmões, eles tinham sido retirados. Era médico de sangue, né? Eu fazia muitas tromboses, né? Por quê? Porque tinha tanta cirurgia no meu corpo que precisava médicos diversos, né? Para cuidar de mim. E aí, o Davi nasceu no dia 14, né, de janeiro de 2013, saudável, bonito. Ele nasceu pequenininho, né, porque ele veio 2 semanas mais cedo, né, porque eu já não conseguia respirar direito, enfim. Mas saudável, perfeito, normal, sem metástases. Meu E, Deus. e aquilo, gente, daí quando eu volto pra Concórdia, aí chovia, né? Era TV, era rádio, era revista, jornais, eles queriam saber o que eu tinha feito, né? Pra ser curada. E aí eu disse, gente, eu não. Jesus me curou. E quando eu falava de Jesus, quando eu falava de Bíblia, eles tiravam, eles editavam pra tirar aquelas palavras, Tá sabe? brincando. Exato. E aí eu ficava chateada, porque eu dizia, mas gente, não fui eu que me curei, foi Jesus que me curou. Deus mudou meu coração, a minha vida, Ele entrou na minha vida, né? E eles tiraram tudo, ficava a coisa mais feia do mundo. Eu lembro que teve uma reportagem na TV, eles tinham tirado completamente, ficou uma coisa feia, fora do contexto. E aí o pastor me orientou, ele disse, nunca mais dê nada editado, só dê entrevistas ao vivo ou escreva um livro. Mas eu cuidava de muitas mulheres, né? Então eu tinha muitos pequenos grupos lá na cidade, eu não tinha tempo para escrever. Sim. E aí quando nós viemos para Curitiba, né, final de 2017, aliás, 2017 nós viemos para cá, eu tive uma trombose no meu abdômen. E aí eu tive que ficar deitada. E foi aí que eu entendi que eu tinha que parar e eu tinha que escrever, porque eu sabia que o livro onde eu não pudesse chegar, o livro chegaria, né? E aí, eu nem sei se ele tá hoje ainda, mas ele já chegou na versão e-book, né? E-book físico, né? E aí ele conseguiu chegar onde eu não podia chegar, né? Com as minhas pernas, né? E foi assim, sabe? Então, e eu lembro que quando eu tinha terminado de escrever, 3 meses depois, o livro, eu não tinha mais trombose. E a previsão era que eu tivesse essa trombose. Você para você escrever. Literalmente, gente, Deus faz tudo certinho. Porque a previsão era 6, 7 meses eu ficar na cama, deitadinha, quieta. E não. E aí eu entendi que eu tinha que escrever, né? Tinha que glorificar o que Deus tinha feito na minha vida, né? Porque eu sabia que eu tinha um propósito de ajudar outras pessoas, né? Que tinham passado por situações como eu tinha, né? E aí eu falo, nesse livro eu falo de todas as doenças físicas e emocionais que eu tive. Eu falo de como foi difícil o meu primeiro casamento, né? Ser traída. Eu falo como foi difícil também o casamento com o Marcelo, porque ele estava afastado dos caminhos de Deus. E uma pessoa para voltar para os caminhos de Deus é muito mais difícil, né? Enfim. E aí no final eu conto de como eu consegui alcançar tantas pessoas. Eu não, Deus na verdade, né? Através do que Jesus fez na minha vida, né? E como essas pessoas também puderam viver muitos milagres, né? Eu contei um pouco sobre isso no final. E deixei que pessoas escrevessem também, testemunhassem também. Pessoas que viram meu antes, durante, meu depois, né? E então, vai fazer 5 anos que nós viemos para Curitiba, né? E Deus sempre tem colocado pessoas maravilhosas como você, Lari, na nossa vida, né? Uma pessoa que é temente a Deus, que pode, assim, dar aula para o meu filho. E eu sei o que ele está aprendendo, né? E aí vocês vão me perguntar assim, bom, Ana, então a sua vida é um mar de rosas? Não como é hoje, né? Como é hoje. E eu quero rapidamente, porque eu não quero me ceder, né? Não, a gente tá Não falando quero de me ouvir. ceder. Eu não sei se, gente, quando dá 1 hora, cai. Se cair, a gente volta, tá bom? Às Se vezes cair, cai, às vezes não cai. então tá. Não sei. Então fiquem ligadinhas aí, se cair, vocês ficam calmas. Volta que a gente já, tá bom? Isso. Eu quero ser bem breve também. Não, pode Então, há falar. 2 anos Então, há 2 anos atrás, eu estava com meu celular na mão e ele me cai. Ele cai da minha mão esquerda e a minha língua começa a amortecer. E eu achei aquilo muito estranho.
E aí eu escrevi, mandei um WhatsApp para a oncologista aqui de Curitiba, que me acompanha há quase 5 anos. E ela disse, Anne, você vai para o hospital, porque talvez você está tendo um AVC ou alguma outra coisa. Aí eu cheguei no hospital, eles fizeram uma bateria de exames e fizeram punção no meu líquor, né, na minha coluna. E aí eles descobriram que depois de tantos anos que eu estava sem metástases, né, eu estava com metástases no cérebro, né, em todo o líquor. O líquor, ele envolve todo o cérebro e a medula espinhal, né. E aí a médica me chamou para me dar esse diagnóstico. Ela disse, Anne, é muito grave, né? As pessoas não vivem mais que 2 meses. Isso foi isso, Anne? Maio de 2020, há 2 anos atrás. Super recente. E aí os dias foram passando, eu fiquei na UTI, eu não caminhava, eu não falava direito mais, eu não enxergava mais direito, né? Tudo girava. E aí ela me disse, Anne, você está indo? Ela me disse assim. Eu disse, doutora, eu confio muito em Deus. Eu sei que Jesus já me curou uma vez quando eu nem o conhecia e agora eu conheço o poder de Deus. Eu conheço Jesus. E aí eu lembro que eu chorei por 3 dias. E quando eu saí do consultório, quando ela me falou isso, tinha um outdoor onde estava escrito assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando eu li aquela palavra de Deus, eu entendi que Deus iria me curar novamente e que agora o propósito era outro. Antes eu não o conhecia, agora eu conhecia. E o pastor, meu pastor, ele disse assim para mim, olha, ele disse, Deus vai olhar a tua atitude, como você vai reagir? Você vai entregar os pontos, você vai choramingar, você vai se entregar, você vai dizer, não, mas é muito grave, que é no cérebro, na medula. Como é que você vai reagir? E eu enxuguei minhas lágrimas, eu disse, quer saber de uma coisa, não preciso ficar ali me lamentando, achar que eu vou morrer de qualquer momento, não. Não existe tratamento, né? E no entanto, gente, eu caminho, eu falo, vocês podem ver que eu não tenho dificuldades para falar, né? Tudo isso Deus foi recuperando em mim. E eu tenho algumas dificuldades na visão, na audição, e não sinto mais cheiro, mas isso é o de menos, eu penso assim, né? E hoje eu vivo como, eu não sinto nada, gente, eu não sinto dor, eu faço acompanhamento, minha onco parou as imunoterapias porque elas estavam fazendo mal para mim, ela teve que parar, então eu não estou sem tratamento. E eu sei que Deus tem um propósito com isso também, e eu tenho usado, assim, as redes sociais para exatamente motivar pessoas que muitas vezes pensam assim, ah, mas eu sou de Jesus e como é que eu tô sofrendo? Como é que eu tô passando por isso? Né? Gente, não entendam como um castigo, não entendam como, Deus, o que Deus quer, por que Deus está fazendo isso? Não, é um processo. Deus tem um propósito com isso. Hoje eu tenho conseguido encontrar pessoas me encontram, que às vezes elas até mesmo são julgadas, né, quando elas estão passando por uma situação difícil, e elas leem a Bíblia, elas amam Jesus, elas oram a Deus. Então muitas pessoas as questionam, mas você é crente, você está passando por isso, né? Eu sei porque eu também ouvi isso, né? E ouço às vezes de algumas pessoas, mas Deus sabe todas as coisas, e Ele sabe o que Ele faz. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós vamos ter aflições, né? Mas Jesus disse, tenham fé, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Para Deus nada é impossível, né? Eu coloquei isso várias vezes até, né? No meu livro eu sempre falo sobre isso. Para Deus nada é impossível. Nós temos uma mente limitada, mas Deus não é limitado, Ele é ilimitado, né? E Ele pode fazer o que a gente nem imagina, né? Então Ele sabe de todas as coisas, né? Então, resumindo, esse é um pouco da minha história, né? Eu preciso sempre resumir muito, né? Mas o que eu quero dizer, assim, que não importa o que de repente você ou alguém que você conheça esteja passando, seja forte, seja corajosa, seja forte e corajoso, né? Porque eu sei que tem homens também que ouvem a gente. Deus tem um propósito com tudo,
né? A gente sempre vai viver dias bons, mas também nós vamos viver dias maus. Mas a gente precisa encarar isso com fé, com esperança. A gente precisa ver as coisas como Jesus ele olharia para a situação. Sim. E a gente não pode se desesperar com um diagnóstico médico ou com uma situação difícil, né? Se de repente você está sem o seu trabalho, ou você tem filhos rebeldes, ou você está com um filho que está lá na prisão. Gente, isso é tudo temporário, é tudo um trabalhar de Deus. Não veja isso como algo ruim para a sua vida ou para a vida daquela pessoa que você ama. Não. Isso é algo passageiro. Deus tem um trabalho para fazer, né? E Ele sabe o tempo que Ele precisa trabalhar nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, né? E eu sempre digo, se nós passamos por Covid, e eu estive, isso eu não pude contar, mas eu estive por 25 dias na UTI, a primeira vez em 2020, e eu sobrevivi, e agora em janeiro para fevereiro eu tive de novo e pude ficar em casa. Gente, nós somos um milagre. Se você tá aí e você não teve Covid ou teve Covid, você é um milagre, né? Porque quantos morreram? Quantos não puderam mais viver, né? Então Deus tem um propósito comigo e contigo. Eu sempre falo isso, né? Então, estamos vivos, né? Temos um propósito para viver. Enquanto nós estamos vivos, Deus está trabalhando na nossa vida. Né? Lari, resumindo, Meu Deus, isso um eu tô pouco, assim, né? olha, eu tô impactada, eu tô emocionada, eu tô assim, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, né? Enquanto você falava, eu fui anotando uns pontos aqui, sabe, do que você falou. Primeiro ponto, lá no começo da conversa, você falou uma coisa que nós falamos no nosso devocional ao vivo de sábado passado. Como não é saudável a gente se fechar. Né? Lembra que lá no começo você falou que você não conversava com ninguém, você se fechava e aquilo te trouxe uma depressão. E eu digo para você, Anne, sem medo de errar, e se eu errar, você tem liberdade para falar aqui para mim, que o que te ajudou muito no teu processo foi o teu grupo pequeno, a sua célula, essas mulheres que se levantaram. Você contou essa história, eu lembrei, eu contei semana retrasada na escola. A gente está falando sobre amigos, né? E o devocional todos os dias. A gente falou, Davi está aí para não confirmar comigo, que nós falamos sobre aqueles 4 amigos que levaram aquele homem paralítico até Jesus. Exatamente. Né? Deus levantou. E Ele sempre levanta pessoas para nos ajudar. Sempre. Nós precisamos estar antenadas. Eu falo, mulheres, esse aqui é um grupo onde a gente é segura, que a gente pode, sabe, quando o grupo está aberto lá no sábado, que a gente abre para conversa, ali você pode expor, você pode falar, você está num grupo seguro, onde pessoas vão te aconselhar, as mulheres vão te aconselhar no mesmo alinhamento. Só o devocional é suficiente? Não é. Você tem que frequentar a sua igreja. Você falou várias vezes do seu pastor te realinhando, te posicionando novamente. Nós precisamos ter perdoado, é verdade, eu vou chegar lá. Nós precisamos ter pessoas que estejam na mesma linha que a nossa, no mesmo pensamento que o nosso. A gente precisa de gente. A gente precisa disso, mulheres. Não fique dentro da caverna. Não fique escondida. Isso faz mal. Isso traz doença para o nosso corpo físico, para a nossa mente. Não é saudável. Daí depois você falou um outro ponto que eu anotei também. A tua fuga foi se afundar no trabalho, né? Para outra é uma compulsão alimentar. Para outra é alguma fuga. A gente vai, a nossa primeira reação vai ser. Mas a gente tem, gente, isso aqui, ó, que é poderoso, é a palavra de Deus. Ela é poderosa. Foi uma simples palavra do Marcelo sobre Ezequias, que ele pediu para Deus um pouco mais de anos, né? Para ele organizar a casa dele, a família dele novamente, o rei Ezequias. Foi uma palavra lançada para uma mulher que nem entendimento tinha naquela época, né, Anne?
Mas olha Não o tinha. poder da palavra de Deus, gente. Ela é Exatamente. poderosa, é ela que transforma, é ela que cura, é ela que liberta. Não fecha a sua boca. Se o Senhor colocou para você uma palavra, para você mandar para alguém, libera essa palavra. Libera essa palavra. O fazer, o executar é com o Espírito Santo de Deus. A nossa parte é Exatamente. liberar. Quando o Marcelo liberou para você essa palavra, ele nem tinha noção da Não. onde essa palavra ia chegar. Não é E verdade? ele, desculpa te interromper, Pode, fica à vontade. ele havia perdido um amigo dele, médico, de 25 anos, para qual câncer? Melanoma. O mesmo câncer que ele estava Meu tendo. E ele disse, você não vai morrer, o Marcelo me disse. E Deus tinha um propósito também com a vida dele. Por quê? Porque ele é um homem de Deus e ele estava afastado dos caminhos de Deus pela perda do filho. Ele estava muito entristecido. Então, Deus usou a minha vida para trazê-lo também de volta para ele. Né? Então, ele orava para que eu não morresse, mas na verdade ele estava fazendo um favor para ele mesmo também. Você foi resgatadora dele, né? Demais. Uma coisa linda isso, né? A trama Como de Deus Deus faz. é perfeita, né? A gente não, às vezes, na maioria das vezes a gente não vai entender, né? Outro ponto que eu anotei aqui é assim, eu imagino que você, por momentos, deve ter pensado assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso, né? Jó também falou isso, né? Você não fez nada lá, pequenininha, foi molestada. O que você fez para merecer aquilo? Nada. Nada. Pode falar. Hoje eu vejo assim, tudo isso Deus usou, né? Porque quantas vezes você vê crianças nessa situação que não contam nada para ninguém. Eu nunca contei nada para ninguém, nada. E hoje eu consigo entender o que uma criança assim passa. Eu consigo entender quando uma mãe me chama e diz assim, meu marido molesta meus filhos. Eu consigo entender, olha, meu tio me molestou, meu pai me molestou, né? Eu tenho muito cuidado, eu sempre falo pro Davi como que ele deve reagir quando, se alguém chegar perto dele para fazer alguma coisa, encostar no corpo dele. Mas tudo isso, um dia eu passei, né? Deus me ensinou, né? Ele pegou essa história e ele ressignificou isso, né? Mas eu também permiti. Né? Porque se eu tivesse ficado naquele, me lamentar, naquele, né? Naquele choro todo, naquele, né? Ai, porque isso, porque aquilo, porque eu fui traída, porque eu fui molestada, sabe essas coisas? Sim. Eu não iria para frente. Porque Deus, ele nos dá a oportunidade de nós crescermos, de nós perdoarmos. E muitas vezes nós temos que perdoar não somente os outros, mas perdoar a nós mesmas. Eu acho assim, principalmente nós, mulheres, nós temos muita dificuldade em perdoar. Não só os outros, mas a nós mesmas. Então, por erros que a gente cometeu, a gente a vida inteira lembra daquilo. E não pode. Deus, quando Ele nos perdoa de fato. Ele leva para o mar do esquecimento. Mas a gente parece que sempre tem que ficar revivendo aquilo lá e buscando, né? E isso não faz bem pra gente. Isso vai acumulando lixos dentro da gente, né? E então esses desertos que muitas vezes a gente passa, a gente tem que pensar assim, não, isso vai servir para eu passar por isso e eu vou aprender algo com isso. Eu penso dessa forma. Com certeza. Né? Penso assim. Por mais que no meio do processo a gente não entenda, sabe? Então assim, mulher, se você está num processo difícil na sua vida, no começo, ou até no meio, a gente não vai entender. Mas a chave que a Anne falou agora para nós é o que? Não fica murmurando, não fica vítima de você mesma. O vitimismo, o Senhor não gosta de vitimismo, gente. Nós somos mulheres do alto. Nós olhamos para o alto. É o que a Anne falou. Levanta, sacode a poeira e anda. E anda. Vai em frente. Não importa ali, vai em frente. Outra chave que você precisou, em quantos momentos teus nesse processo, Anne, você ficou assim, ó, preciso tomar uma decisão agora.
O tempo todo nós temos decisão. Você sonhou que Deus te deu as 3 pessoas que você tinha que pedir perdão. Você tinha ali uma decisão. Eu vou obedecer ou eu não vou obedecer. Exatamente. É simples. É simples assim a nossa caminhada, mulheres, com Deus. O tempo todo nós vamos ter que tomar decisões. E lá no nosso íntimo, eu falo isso, a minha filhinha aqui de 3 anos, ela sabe quando ela está fazendo errado. Ela sabe quando a decisão dela é errada. Então, a gente não pode se enganar de que a gente sabe, gente, o que é certo a fazer. A gente sabe o caminho que tem que andar. É decisão. Ninguém poderia decidir pela Anne. Ninguém pode decidir pelo meu deserto. Ninguém pode decidir pelo seu deserto. Cada um tem a sua dificuldade. A gente ser cristão é isso mesmo. A gente não está blindada às dificuldades da vida. Mas nós temos o quê? Que saber passar por elas. Por isso que nós estamos aqui todos os dias buscando em Deus. Porque a gente quer saber passar da melhor maneira pelos processos que o Senhor coloca na nossa vida. Hoje, quantas pessoas... É como você falou, você já perdeu a noção de quantas pessoas você alcançou através do teu testemunho de vida. Você já não tem mais essa noção. Mas precisou passar por isso. Para que mulheres, hoje aqui na live, eu sendo extremamente abençoada, tantas mulheres, gente, eu olho agora para o meu deserto e falo, meu Deus, Larissa, que vergonha, que vergonha, entendeu? Mas, né, sabe, lá atrás, mulheres, hoje vocês olham assim para minha família, as pessoas falam, meu Deus, que família linda da Lari, Deus abençoe, e vocês não sabem o que eu precisei passar. Um dia eu vou contar aqui, quando o Senhor falar, Lari, agora, conta tudo, eu vou falar tudo. Mas vocês não têm noção, gente. Por quê? Porque hoje, um dia, uma mulher falou assim para mim. Ela saiu da igreja que a gente frequentava, mas a gente continua, né, nas redes, tudo. E um dia eu postei, uma foto normal nossa em família. E ela me mandou assim, no particular. Lari, as escolhas diárias, é verdade. Depois eu quero falar da Ali, tá, gente? Ela falou assim, ela me mandou no direct assim, Lari, eu vejo, toda vez que eu vejo a tua família, eu vejo do que Deus é capaz. E toda vez que eu olho para você, Anne, eu vejo de que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo, gente, ele não parou. Ele continua. É isso mesmo, nós estamos aqui, nossa, passamos pelo Covid, é um milagre. É um milagre. Aquele dono lá do Banco Santander, né, acho que ele morreu de Covid, a filha dele falou, meu pai tem dinheiro para gerações, mas não comprou o ar que ele precisava respirar. Então, gente, nós sempre temos algo para olhar para frente, para olhar de bom e cuidar com as nossas escolhas diárias, cuidar com os nossos passos diários. Não fique no campo da condenação, não fique no campo da caverna, não fique no campo de vitimismo. Não, levanta, sacode a poeira. Você tem a palavra de Deus hoje, você tem pessoas ao seu lado. Fala, Senhor, me conecta com pessoas que pensam igual eu. Né? E vamos em frente. Exatamente. Nós tivemos aqui, nos nossas conversas aqui no chat, aqui, pessoas perguntando sobre o teu livro, Anne. Como que elas conseguem adquirir o teu livro hoje? Então, se você colocar no Google Milagres Acontecem, Anne Bloss, porque existe um outro livro que é espírita. Não tem nada a ver, tá, gente? Tá. Mas é essa capa ali, tá? Milagres Acontecem, Anne Bloss. Por que eu uso Anne Bloss? Porque é assim que as pessoas me conhecem, né? Meu nome é bem grandinho, né? Eu uso Sucasas, que é o sobrenome do meu esposo. Mas como as pessoas, muitas me conheciam como Anne Bloss, então eu acabei colocando assim também, né? Nas redes sociais, no livro, né? Por quê? Porque a grande maioria me conhecia assim, né? E realmente isso que você falou, Lari, assim, não pense assim, puxa, o meu problema é pequeno contra o seu. Não, cada pessoa vive, o que a pessoa vive é complicado para ela, é difícil para ela. E para Deus isso é apenas mais um motivo para fazer algo milagroso. Sabe? Muitos lugares, porque assim, eu vou em muitas universidades, escolas, igrejas,
Nesses lugares que antes eu entrava para, muitas vezes, dar aula, hoje eu entro para fazer palestras, mas eu falo de Jesus. E isso é algo assim que Deus... algo que Deus, assim, pode usar a minha vida. Tem usado. E o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas, principalmente igrejas, os próprios pastores não acreditam em milagres e curas, né? Talvez a gente nem devia, nem tinha, assim, como objetivo falar isso aqui, mas eu vejo que não, tem pessoas que não acreditam. Não acreditam, então se limita a Jesus. Mas, como você disse antes, lá no início, Jesus é o mesmo de ontem, é o de hoje, sempre vai ser. Ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo curas, mas ele precisa que a gente tenha fé, que a gente creia nisso de coração, sabe? Porque a palavra de Deus diz, se o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé? Exatamente. Né? E a gente tem que ter essa fé. A gente precisa olhar não pelos olhos humanos as coisas, os problemas, mas pelos olhos de Deus. Né? E ver assim uma oportunidade de Deus fazer algo grande no meio disso. Sabe? Talvez uma luta no casamento, talvez uma luta com os seus filhos, talvez um trabalho, uma doença, não sei. Mas Deus, ele usa todas essas coisas. E ontem eu li uma frase que dizia assim, e eu creio muito nisso. Nós somente crescemos quando nós somos esmagadas, quando nós estamos ali no meio de alguma dor, né? Nós crescemos dessa forma. Porque se tá tudo bem eu não sei, eu não cresço. Né? Deus sempre trabalhou na minha vida nos piores momentos da minha vida. Mesmo quando eu nem conhecia Ele, né? Essa é a forma que Deus trabalha, e foi assim com Jesus, né? Quando Jesus estava lá no Getsemane, foi o momento mais difícil da vida dele. Ali ele foi extremamente esmagado. E tem uma história muito interessante sobre o Getsemane. Era o Monte das Oliveiras. Lá tinham oliveiras, e para azeitona dar o azeite, ela precisa ser esmagada. Né? E Jesus ali, naquele momento, foi o momento que ele mais foi esmagado a ponto de suar sangue. Né? Os estudos dizem que quando a pessoa chega a esse nível, é o extremo do extremo do extremo da dor. Né? Então pensa, Jesus naquele momento, ele passou pelo pior esmagamento, que ele até falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E ele sabia que esse esmagamento dele, essa dor dele, extrairia o melhor dele, que nos alcança até hoje, a salvação. Ele é a nossa salvação, né? Ele é o caminho, ele não é um caminho. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele também precisou ser esmagado. Então é isso mesmo. Nós, nas nossas dificuldades, eu creio 100% nisso. Que nas nossas ali, quando nós somos mesmo esmagadas, dali o Senhor está extraindo o melhor azeite meu, o melhor azeite teu, o melhor. A live vai ficar gravada, tá, gente? Depois a gente compartilha. Aproveitando a falar da live gravada, depois lá no Insta da Anne, @AnneBloss, tem lá na bio dela o link para entrar no grupo do Telegram dela, onde ela coloca palavras diárias lá, eu já acompanho. Você entra lá, gente, para ser edificada. É mais uma pessoa que você vê assim, ó, você está conhecendo agora, é segura. Não é né, que você não conhece. Entra lá na bio dela, vai lá ouvir, receber. As que estão aqui, que vieram através da Anne, também lá no Insta do Mulheres do Alto, tem lá os grupos do WhatsApp ou do Telegram. Sabe, a gente tem que estar rodeada de pessoas assim. Isso. Aproveitando, não sei se a Alia ainda está aqui. A Alia é diretora da nossa escola. Uma grande mulher de Deus, gente. Pensa numa mulher poderosa, que ela dá bom dia e sai poder da boca dela. É sério, eu já falei isso para ela. Eu falo, Ali, como tem poder nas suas palavras. E eu gostaria também de, dependendo da disponibilidade da Alia, olha eu ao vivo aqui, hein, Alia? Ver se a gente faz uma live assim também, num determinado dia. Eu acho também que mulheres precisam te ouvir, Alia. Você tem tanto, tá aí, meu amor, linda. Amo você, Alia, amo. Né? Eu quero ver se a gente consegue agendar
um sábado de manhã para você estar aqui derramando do que você tem para nós também. Mulheres precisam te ouvir e te conhecer, Ali. Nós precisamos conectar mulheres assim, que vivem a essência de Deus, que tem, sabe, todas nós temos, gente, coisa para oferecer. Não fique se achando assim, ai meu Deus, eu não tenho nada. Você tem. Você tem. Você tem o que eu não tenho. Vamos lá. Ótimo, Ali. Você tem o que eu não tenho, a outra tem o que o outro não tem. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos, nós somos um corpo. Um corpo. Nós precisamos uma da outra. E sabe, gente, eu vejo no Davi. Eu olho para aquele menino em sala de aula, eu vejo quão seguro ele é. Olha só, ele tinha tudo para ser um garoto inseguro, para ser um menino, sabe assim, com medo, que o medo ronda ele. Ele é livre, ele é seguro, ele sabe quem ele é, ele sabe para onde ele vai. Nos nossos devocionais é o primeiro a pegar a Bíblia, achei a palavra, prof, é o primeiro a levantar a mão, sabe? Então isso é o quê? Ele vive isso dentro da casa dele. Não tem como ser diferente. Mulheres, é a partir de nós. Esta é a frase que o Senhor colocou para mim enquanto a Anne estava falando o testemunho dela. A mudança, a decisão é a partir de nós, é a partir de mim, é a partir de você. Não fique fadada ao que você acha que você sabe, não, eu estou condenada a isso. Não se condene. É a partir de você. Muda a história a partir de você. A tua geração será abençoada a partir de você. É de você. Não é? Comece você a história diferente. E olha, mulheres, eu sei que o Senhor ontem, eu estava orando, tive um tempo assim com Deus, assim, tem horas que o Espírito Santo fala assim, para tudo, eu paro tudo mesmo. Eu falei, gente, eu vou orar, preciso parar. E o Espírito Santo falou que essa live seria uma live de cura. Então, eu quero orar agora, eu quero orar por cura, seja sua cura física, sua cura emocional, sua cura espiritual. O Espírito Santo de Deus está aqui, mulheres. Ele está presente. Receba, abra o seu coração, receba a cura dele e entenda que é um processo. É um processo. O pastor, quando a Anne foi carregada por aquelas mulheres até a igreja, o pastor falou para ela, esse câncer não é teu. Só que ela não saiu de lá curada na hora, não é? O Senhor, ele pode fazer isso? Pode. Mas ele é um Deus de processos. É um processo. Agora, em 2020, ela foi diagnosticada novamente. É um processo, um novo processo que ela está passando. Exatamente. Então, entenda, mulher, que é um processo e passe pelo processo. Mas receba esse processo com amor. Receba esse processo aberta. Eu quero orar agora, tá bom? Amém. Senhor, obrigada, Pai, por essa live. Senhor, obrigada pela vida da Anne. Obrigada, Pai, pelo tanto que ela acrescentou para nós, Pai. Obrigada, porque nós sabemos e cremos que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, Pai. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente para receber da Tua cura, Senhor. Pai, eu libero a cura agora em nome de Jesus para as mulheres que estão aqui ouvindo e que ainda vão ouvir, Pai. A cura física, Senhor, a cura espiritual, a cura emocional. Nós damos uma ordem agora para a mulher que se encontra na caverna. Saia da caverna, remova a pedra e saia para fora. Receba a cura, olhe para o alto, o seu socorro vem do alto, vem do Senhor. Não fique aprisionada, não fique escondida, venha para fora, passe pelo processo e abençoe as pessoas que vão se chegar até você. Tem mulheres aqui que estão na caverna, mulheres, eu consigo sentir a tua dor. Oh, Pai. Espírito Santo de Deus, traga elas para fora, Senhor. Jesus. Empurra elas se elas estiverem fracas, se elas não tiverem alguém para trazer para fora, seja o Senhor a empurrá-las, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. E você sabe, mulher, que você tem algo em você. Você sabe, eu estou falando para mulheres específicas agora. Você tem algo em você. Você tem promessa de Deus na tua vida. Você já ouviu, você já recebeu e você está desacreditada. Se você está ouvindo agora isso ao vivo e você sentiu que é para você, coloque aqui nos comentários, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por fé, Pai, porque é isso mesmo, a fé move montanhas, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Coloca uma sede em nós, uma fome pela Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, libero agora a cura física, Pai, para mulheres que estão com doenças no seu corpo físico, Senhor. Visita elas em nome de Jesus. Dor de cabeça, Senhor. Dor nos ossos, Pai. Pai querido, dor nos joelhos, dor na coluna, na lombar, Senhor. Vai visitando, vai curando, vai derramando teu sangue, Jesus. Pai querido, que elas venham testemunhar, Senhor, de que o Senhor cura, de que o Senhor liberta, de que o Senhor transforma. Mulheres que estão com dor, Senhor, aqui eu sinto na lombar, nas costas, dor nos ossos, nas juntas. Recebe a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia, a sua bondade, a tua graça, o teu favor se renovam sobre nós todas as manhãs. A tua palavra nos diz, Senhor, que a tua graça e a sua bondade nos perseguem, nos seguem. Não adianta a gente fugir, porque a tua graça e a tua bondade está sobre nós, Pai. Pai querido, levanta essas mulheres, Pai. Dê uma ousadia, uma unção de ousadia sobre elas, para que elas liberem aquilo que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem depositado sobre elas, Pai. Nos levanta como um exército forte e poderoso do Senhor, Pai. Guarda a nossa casa, guarda os nossos familiares, Senhor. Cobre a nossa família com o teu sangue precioso e poderoso, nos livra do mal, Senhor. Nós temos ouvido, Senhor, tanto sobre guerras e rumores de guerras, mas tudo isso nós sabemos que é sim, Senhor, está na tua palavra, é cumprimento da tua palavra, Senhor. E nós estamos guardadas e protegidas debaixo das tuas asas, Pai. Que nós possamos sair do lugar de murmuração, que nós possamos sair do lugar de vitimismo, Senhor. Levantar a cabeça, sacudir a poeira e olhar com esperança, Pai. Nós temos mulheres aqui que precisam ser renovadas na sua esperança, Senhor. Traga esperança, Senhor. Derrama um óleo de esperança sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e damos graças, porque o Senhor é sempre bom. O Senhor é maravilhoso e bondoso, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nossa, mulheres, quando a minha mão formiga, é um sinal do Espírito Santo, assim, de que ele está se manifestando. E hoje minhas duas mãos estão, assim, formigando absurdamente. Vocês não sabem o meu corpo físico, como ele reage. É impressionante como o nosso Deus é. Então, mulheres, eu sei que nós já estamos aqui há bastante tempo. Obrigada, Anne. Muito obrigada pelo seu sim, quando eu te chamei. Prontamente você já. Vamos, Lari. Vamos, muito obrigada pelo tanto que você compartilhou conosco hoje. Conte com a minha vida, eu conto com a sua também. O Senhor nos une, não é à toa. Grandes coisas Ele tem, não é verdade? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que abra, Senhor, portas que você nem imagina, para você falar com muitas mulheres e homens, pessoas que vão ouvir você e vão ser edificadas e transformadas e curadas e libertas. Eu louvo pela tua vida e eu olho para você, eu coloco esse livro assim, ó, bem exposto, e quando eu vejo aqui o teu rosto, eu falo, Senhor. Quando eu tô meio assim, eu falo, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Obrigada mesmo. Mulheres que tiveram aqui do começo até o fim, obrigada, que Deus abençoe a tua vida. Eu vou salvar a live, vai ficar disponível, vou deixar disponível no Insta, vou deixar disponível no
no nosso canal no YouTube, e que você tenha um fim de semana abençoado na presença de Deus. Saia para fora, veja esse sol lindo, peça ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida. E segue em frente, mulher. Você é forte, você é corajosa, tá bom? Quer falar mais alguma coisinha, Anne? Quero agradecer mais uma vez, né? Amém. Louva a Deus pela sua vida, esse trabalho que você tem feito com as mulheres, né? E eu sempre digo assim, quando uma mulher se levanta, sai de baixo. Ela muda a circunstância da vida dela, da família, tudo, né? E ele é muito carinhoso. É lindo. E obrigada por todo o trabalho que você faz, não só com essas mulheres, mas também, né, com as crianças na escola e tudo, né? Isso é algo lindo, né? Deus tem levantado a tua vida, né? Que Deus, assim, abençoe você, sua família. Obrigada por cada um que entrou nessa live, aqueles que ainda vão assistir. Que possa, assim, brotar uma esperança em teu coração, né? E só para lembrar aquele jardim lindo que eu vi, um pedacinho do céu que Deus me deixou ver. Eu só descobri isso lendo a Bíblia. E aquela pessoa que me puxou para trás foi Jesus. E eu só descobri isso lendo a Bíblia. Esse livro, a Bíblia, tem todas as respostas para tudo na tua vida, tudo. Leia, compartilhe, encha seu coração de esperança e o coração de outras pessoas. E você vai ver assim como Deus vai agir na tua vida. Amém. É isso. Amém. Um grande Amo beijo. essa palavra, gente. Amo essa palavra. Não sou eu que curo, não é a Anne que cura, não é o seu pastor, não é. É a palavra de Deus. Ele usa as nossas vidas, usa a vida do seu pastor, da sua amiga, da tua célula, dos grupos. Mas o que cura, o que transforma é a palavra. Anne. Lara, eu não entendo, tem tanta versão hoje, fácil de entender a palavra. Lara, eu não consigo. Comece pouco, mulher. Comece com um capítulo. Daqui a pouco você está lendo mais, mas ame essa palavra. É ela. O segredo está nela. Tá bom, meus amores? Muito obrigada por hoje. Aproveite o seu sábado, o seu domingo. Deus abençoe. Nós nos vemos amanhã nos nossos devocionais, né, Anne? Se Deus quiser. Isso. Um beijo. Isso aí. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cuida com o áudio aí, filha, que na última fez merda.